Mais uma informação agora, o ex-deputado André Siciliano foi convidado pelo presidente Lula para comandar a Secretaria de Assuntos Federativos, órgão que funciona dentro do Palácio do Planalto. Em 2018, o então deputado presidiu a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e apareceu no topo da lista de suspeitos de um possível esquema de rachadinha na casa. Ele teria sido beneficiário de quase 50 milhões de reais, mas sempre negou as acusações. Apesar do escândalo, inquéritos foram arquivados, mas investigações ainda seguem. Durante a campanha, Lula não hesitou em atacar Jair Bolsonaro usando o suposto caso de rachadinha de um familiar, que também não foi comprovado. É o caso, né, Mota, do senador Flávio Bolsonaro, era deputado também na Alerj, Assembleia Legislativa aí do Rio de Janeiro, mas o campeão da lista de rachadinha, apontado pelo Ministério Público, seria o deputado André Siciliano, então deputado, agora ele chega ao Palácio do Planalto. Mota. Brown, esse ex-deputado estadual, ele foi presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Ele é considerado um político extremamente habilidoso, um político que tem a capacidade de dialogar com pessoas de todo o espectro político e de costurar importantes alianças e acordos. Apesar dele ser um político do PT, eu sempre ouvi comentários positivos a respeito dele, de parlamentares de todas as tendências e de todos os partidos. E eu vou dizer, em uma cena política inflamada como a do Rio de Janeiro, isso não é pouca coisa. Agora, não há dúvida que essa história mostra mais uma vez que quando se trata de lidar com suspeitas de políticos, sempre há dois pesos e duas medidas. Em um país ideal, suspeitas como essa deveriam ser rapidamente esclarecidas. Em um país ideal, a punição deveria também vir rapidamente para aqueles políticos que realmente são culpados. Mas, infelizmente, a gente não vive no mundo ideal. E qual é o resultado disso? Algumas suspeitas jamais são esclarecidas, o que beneficia os culpados e prejudica aqueles que são inocentes. Você, Zé? O Siciliano vai ficar subordinado ao coordenador da área de relações com o Congresso Nacional, articulação política, né? O Alexandre Padilha. É uma área sensível, de negociação, né? Ontem, na conversa com alguns jornalistas, o ministro disse que vai começar uma negociação com partidos, inclusive de oposição, admitiu que abertamente haverá negociação, nomeações no governo, e ele disse que é natural. Falou, tem uma certa tendência mundial de composição, né? E chamando deputados para assumir aí o segundo escalão, que é um canhão político. Esse segundo escalão tem cargos para todos os estados, diretorias de estatais, né? E também cargos aqui em Brasília, um canhão político isso aí. Então, é uma área de muita, vamos dizer assim, interligação do governo com o Congresso Nacional e com os políticos em geral. Ir para lá alguém que já foi investigado por uma situação tão séria, eu não gosto de usar esse termo, né, de rachadinha, esse é roubo de dinheiro público e pronto. E essa investigação na Assembleia, que acabou investigando também o filho do presidente, né, o senador Flávio Bolsonaro, começou exatamente pela alta movimentação de recursos na conta dele. E aí o processo se estendeu para todos os outros deputados. Cláudio Dantas, temos 2 minutos, Cláudio. Bom, o André Siciliano é responsável pela virada de votos do Lula na Baixada Fluminense, é um cara ligado, ele é responsável pela articulação com o Vaguinho, né, e com a Daniela do Vaguinho, que virou ministra do Turismo, apesar de relações com milicianos, permanece no cargo. É muito hábil, como disse o Mota, né? Agora, o resultado disso a gente já sabe, a política brasileira, especialmente a fluminense, ela é vitrine de tudo que há de ruim, né, na nossa política. Esta semana, o Lula se reuniu com
suas lideranças, e foi cobrado justamente para a ocupação, para a distribuição de cargos de segundo e terceiro escalões. Então, a partir desta semana, serão distribuídos os cargos aí, chefias de autarquias e etc. É neste sistema, é neste ambiente que se insere o André Siciliano para poder conduzir as negociações necessárias para a ocupação da máquina pública e cooptação de apoio político para as matérias que precisarão ser aprovadas no Congresso Nacional. Em relação especificamente a André Siciliano, a questão jurídica de André Siciliano, eu sempre me perguntei e continuo me perguntando: onde está aquele bravo Ministério Público do Rio de Janeiro que investigou Flávio Bolsonaro a fundo, que puxou toda a capivara, as relações, os relatórios, etc. Onde está aquele ânimo de investigação em relação ao André Siciliano, que teve no seu gabinete a movimentação infinitamente maior, 45 milhões de reais manipulados, transitados por contas de 3 dos seus funcionários de gabinete? Ele não sabia? Não tomou conhecimento? É tudo muito estranho, mas o esclarecimento não vem.